O ladrão da cruz, Daniel e Samuel. Uma canção direta para o seu coração. O testemunho de um ladrão que estava ao lado de Jesus e reconheceu o seu pecado e a inocência dele. Ele canta mais ou menos assim. Esse é o ladrão falando onde ele estava, o que ele ia fazendo e o que Jesus era. Assim, ó. Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos para morrer. Lindo, hein? Eu vi algo diferente no semblante dele. E vi que ali não era um lugar para ele. Eu e meu amigo cheios de pecado, ele inocente ali do nosso lado, pagando alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim. Quando no teu reino o Senhor entrar. Ele falou assim, ó. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha o paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estarás. Isso era o ladrão falando que a melhor coisa que existiu foi ele estar naquele lugar, naquele momento. Assim, ó. Ele falou assim, ó. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres esperando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Ele falou assim, ó. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim. Quando no teu reino o Senhor entrar. Ele confessou. Eu era um pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha o paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar
Foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando vi ele me falar, no paraíso hoje comigo estarás. No paraíso hoje comigo estarás. Que lindo, hein? Isso é a confissão de um ladrão. Valeu.